tempo? Então, a ideia da gente vir aqui não é pegar e falar, a gente achou isso aqui está errado, aqui tudo está errado, é dar alguns pontos que poderiam melhorar, e principalmente os pontos de dúvida que o pessoal pergunta muito pra gente. Certo. Então a gente resumiu, por exemplo, a primeira dúvida, a Unique nasceu no Brasil. Sim, nasceu no E Brasil. vocês estão investindo fora do Brasil, em Belize. Já faz bastante tempo, sim. Como que fica isso em termos de legalidade? Existe algum empecilho com a Receita Federal, com toda a parte legal do Brasil? Porque o Brasil, bem ou mal, é um dos países mais engessados do mundo, né, em termos legais. É um país complicado de Bem complicado. Vamos lá então. O que acontece? A Unique Brasil presta serviço para a Unique de Belize. São duas empresas. São duas empresas diferentes. Isso, são duas empresas. A Unique Brasil presta serviço à Unique de Belize, ao ponto de que nós prestamos um serviço a vocês. Nós vendemos um produto, certo? E isso dentro da legislação, dentro da jurisdição em relação a leis brasileiras é 100% legal. Né? Eu vendo um produto, independente dele qual seja, se te agrada ou não te agrada, você recebe um produto assim que você paga por ele. Certo. Que é os conteúdos que você recebe dentro do escritório virtual. Ponto. A Unique opera Forex no Brasil? Não. Por que não? Porque não existe corretor no Brasil, porque a legislação não permite e uma série de questões. Nós operamos fora. Operamos com duas corretoras, Tigmil e Pepperstone hoje. Tá? Operações fora. Sim, nosso escritório em Belize, até estamos levando uma galera agora para Belize. Vocês sabem provavelmente, né? Isso. Os premiados, a promoção que a gente lançou e etc. Para conhecer o nosso escritório lá, não é um escritório como esse, aberto ao público, é um escritório apenas administrativo, gestão e, enfim, serve apenas para esse quesito e para esse propósito. As operações da Unique, nós não fazemos nenhuma delas no Brasil, tanto é que não opera em Bovespa, eu opero apenas em Forex e criptomoedas. Posso operar criptomoedas em qualquer lugar do mundo do Brasil e isso nada me impede. Obviamente, né? Porque eu posso ter conta daqui, posso ter conta em qualquer exchange, qualquer corretora, então tudo certo. Também posso operar aqui em qualquer corretora de Forex. Isso também não me impede, porque eu não preciso, estando aqui, eu não dependo apenas de ter conta no Brasil. Eu posso estar aqui e ter conta em qualquer lugar do mundo. Então, né? Por exemplo, na hora que o pessoal abre uma conta de R$99, certo? Esse dinheiro já entra numa conta da Unique, entra numa conta no Brasil, certo? Já é transferido lá para fora, certo? Toda essa movimentação assim, automática. Sim, é automática. E já é investido o dinheiro, como que é? Tem que ser, porque esse valor ele não pode ficar parado. Se ele ficar parado, me gera passivo. Se me gera passivo, eu não tenho condições de dividir um novo motivo. Se dinheiro parado para mim é perca de tempo e dinheiro parado para mim é falência. O dinheiro não pode, nunca fica parado. Nunca, não tem dinheiro em conta. Por exemplo, minha conta agora está zerada, a conta da empresa é zerada. Porque o valor sempre tem que estar sendo multiplicado para que chegue no 30º dia e você consiga pedir saque e eu consiga não depender da entrada de nada, mas depender da minha operação para dividir o percentual. Os diferenciais que a gente viu, porque o que acontece? As outras empresas estão quebrando, elas fingem que estão investindo e não investem. Sim. E ela vai abrindo conta embaixo para manter as contas em cima. Já é uma pirâmide. Isso é pirâmide financeira, você ainda sabe. Então, essa era uma das comprovações que a gente realmente queria ter, de investimento para ter esse dinheiro realmente rendendo. Até uma coisa interessante, cara. Eu faço uma folha, por favor, e uma caneta, que eu vou mostrar um tal para vocês. Quanto vocês acreditam que a Unique paga na entrada de um pacote? Por exemplo. Qualquer valor. De percentual. Quanto que eu pago em rede, por exemplo? Quanto que eu gasto quando entra qualquer valor? Indicação direta, todos os bônus. Quantos por cento vocês acreditam? Já fizeram esse cálculo ou não? Para saber de sustentabilidade? É infinito, né? É 1,5, mas eu estava imaginando mais ou menos você vai em torno dos 15, 20% mais ou menos do investimento deveria retornar para o... Mas tu já fez esse cálculo? Eu tinha até feito um papel rapidinho assim, mas nada... Certo. Quanto vocês acham que é o que paga de binário, por exemplo? Não tem certo. De binário? Não, eu sei que o ponto é 11 por 1. Mais ou menos 11 por 1. Vamos calcular por ponto.
Então não está pagando. Tá, então vocês não sabem nenhuma dessas informações. Isso está errado. Porque, vamos lá, se você está vendendo um produto, se você é vendedor desse relógio, você vende todos os relógios, todos os modelos desse relógio, você no mínimo precisa saber tudo como funciona o seu relógio. Sim. Se tu não sabe como funciona o teu produto, como tu vai vender? Né? Então, vocês como rede, como líderes, se vocês estivessem aqui conhecendo a proposta agora, tudo certo, normal. Mas você disse, eu estou até o pescoço. Você não está até o pescoço. Sou 100% direto, velho. Não tem muito papo na língua, não. Porque, cara, vocês como rede precisam saber tudo como funciona. E que bom que estamos aqui agora para saber como funciona. Né? Esse é o nosso principal. Claro. Vamos lá então. É tudo. Né? Quando entra qualquer e absolutamente qualquer pacote para a empresa, é reservado. Existe 100% do valor do produto vendido. Diretamente, 70% é enviado para a banca. 30% é reservado para a rede. Dentro da rede tem todas as bonificações. Indicação, binário, residual, renovação e plano de carreira. Está tudo aqui dentro desses 30%. Está reservado para o momento que nós precisarmos utilizar os 30%. Dantas, até hoje, quantos por cento vocês utilizaram desse percentual? Não utilizamos 20% até hoje de tudo que entrou. Para isso aqui. Até porque, vamos lá, quando um camarada compra qualquer tipo de produto, o nosso tipo de binário ele é um binário diferente. Nós usamos uma matriz australiana, mas muito mais fechada do que a comum. Porque o primeiro, para além de qualificar, nós pagamos, indiferentemente de profundidade, uma média máxima de 4 binários e meio. Não passa disso. Nunca passa disso. 4 binários, mesmo sendo infinito. Quantos binários tu já ganhou por um pacote? É o máximo 2, 3, por aí. Mesmo sendo infinito, não passa de 4 binários. Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer esse cálculo em casa, e eu os aconselho a fazer, vocês podem fazer assim, ó. Primeiro nível, 2. Segundo nível, 4. Terceiro, 8. E assim sucessivamente. Tá? Em preenchimento completo, em binário perfeito, vocês vão chegar em 24º nível com 33 milhões de pessoas. Quando chegar em 33 milhões de pessoas, eu uso os 30% do que entra. Isso se resume em sustentabilidade. Só nesse nível. Sim. Esse ganha 33 mil. Binário perfeito. Não faço binário perfeito. Primeiro par qualifica. Não faz. Então, dobra, no mínimo. Isso vai para 66 milhões, 67 milhões, que é 33 e uns quebradão. Beleza. O que sobra daqui, até hoje, foi suficiente em percentual que nós fizemos para pagar o fixo para a rede. Em 1 ano e meio de empresa, esses 70% não foram mexidos em operação. Reforçando mais uma vez isso aqui. Por que não precisou mexer? Porque o percentual que eu fiz com o que sobrou da rede, obviamente eu não deixo o dinheiro parado. Se eu não precisei utilizar os 30% que eu já reservei para pagar a rede, eu não sou idiota, eu vou operar. Eu vou multiplicar esse dinheiro. E com essa multiplicação dos um pouco mais de 10% que sobrou do que foi reservado para a rede, eu divido o lucro que eu prometi contigo de retorno em média de 33% por mês. Quando chega aquela fração de 1,62, aquilo é um número aproximado do que vocês repassam? Não, aquele número é o resultado de um percentual que foi reservado referente ao lucro do dia, ao retorno do dia em operação. É um percentual fixo do lucro que é feito um dia. Porque o percentual que vocês têm não é fixo, né? Ele varia. Todo dia ele varia.
E não Porque pode o meu ter um lucro caso, também varia. não pode ter um caso que não atinja 1,5%? Claro que sim. Aí você compensa. Mas não atingiu até hoje porque nós não construímos 1,5% a 3% através de um sonho. 1,5% a 3% foi estabilizado por um padrão de lucratividade em operações que nós construímos em 2 anos. Esse padrão, por isso que foi lançado em 1,5% a 3%. Eu não cheguei com um número no belo dia, vou botar 1,5% a 3%. Claro que não. Eu coloquei aquilo ali porque a capacidade que eu tinha de produção era 1,5% tranquilo. Eu não ia me apertar. Eu faço muito mais, obviamente. Muito. Tem que fazer isso, não sustenta. Não sou bobo também de dar tudo que eu ganho. Não, acho que não é essa. Então vamos lá. Esse percentual de retorno que vocês estão dizendo, por exemplo, vocês sabem quantos por cento de lucro vocês ganham por mês? Lucro, não retorno. Você diz o O lucro, também não sabe essa resposta. 25%, Não. 14. Vamos lá. Você comprou um produto lá, exemplo, tá? R$1.000. É um exemplo apenas, para vocês entenderem, para ficar redondo o cálculo. R$1.000 é o produto. Eu prometo para você em contrato que eu vou dividir um lucro contigo de 200%. Né? Como teto. Legal, beleza. Ou seja, R$2.000. Beleza? Beleza. Então tá aqui. Mas eu cobro de você uma taxa de saque. Sim. Né? Sobre o valor total de 8%. 2.000 menos 8% dá 160. Sobrou 1.840. Certo? Menos R$1.000 que você pagou pelo produto, sobrou 840. Ou seja, em percentual, isso é 84% de lucro. 84% dividido por 6 meses dá uma média de 14% de lucro ao mês. 14% de lucro. Isso. 14% de lucro é menos de 0,5% ao dia. É o que eu realmente preciso faturar. 0,5% ao dia. Esse é o cálculo real. Quando o cara diz, é impossível faturar 1,8% ao dia. Então tu não sabe o que eu faço. Tu não sabe a matemática. Não sabe o trabalho. 6 é igual a meia dúzia. Dependendo do ponto de vista. 6 pode ser igual a 9. Dependendo do ponto de vista, né? Metaforicamente, no exemplo. Mas esse é o lucro. De acordo com o que eu faço dentro dos mercados que eu opero, 0,5% de lucro sobre um capital total, não existe dificuldade nenhuma. Porque, claro, que não existe hoje. Porque existe uma estrutura, existe, enfim, é todo um complexo de coisas para entregar a vocês esse resultado final. Hoje você tem quantos operadores só para ter uma ideia? Mais de 20 ao total. Traders, né? Só traders. Sim. Mais de 150 cooperadores dentro da organização. Operadores, não digo funcionários, porque eu odeio essa palavra, mas eu digo parceiros que fazem com que a corporação esteja da maneira que está. E todos eles estão em Belize? Não. Ele pode estar espalhado? Sim. Tem gente em Belize, tem gente em Londres, mas a maior parte Porque as operações a gente pode fazer em qualquer local. Né? Não tem. Eu tenho 2 bancas no Brasil e 3 bancas fora. Sim, não tem problema. Mesmo o Forex não sendo habilitado aqui, você pode fazer a Posso operar daqui, porque eu posso enviar dinheiro para lá sem problema. E porque ele é 100% legal lá. Né? Não, Você viu, você tá fora, né? Sim, com certeza. Então, legalidade no Brasil, a nossa legalidade no Brasil é 100%. Nós estamos 100% de acordo com a legalidade em relação a dação de pagamento de imposto, estamos 100% legal em relação à operação no Brasil, porque a nossa operação é legal. Se o Ministério Público, a Polícia Federal, e obviamente eu jamais julgo ou jogo pedras ou critico ou falo nada, eu digo que o papel é meu de me adequar à legislação que eu me proponho a estar. Vocês tiveram já algum problema com a Receita Federal? Não tivemos problema. No início, onde a configuração do negócio não estava como está hoje, não houve problema, mas houve uma discordância em operação. Aí então nós nos adequamos àquilo que o Ministério não nos obrigou, mas nos pediu. Não só o Ministério, mas também a CGE.
Porque hoje vocês vendem o conteúdo do site, que são aqueles tópicos de... conteúdo sobre o mercado financeiro, notícias, operações e etc. Assim, até uma crítica, ele é bem simples, né? É um negócio... Sim, para quem não sabe nada. Só para você se adequar a um tipo de faturamento de conteúdo. Certo. Uma venda de serviço. É uma venda de serviço. É uma venda de produto, é uma venda de um serviço. Vocês não têm ideia de assim, melhorar esse conteúdo? Com certeza. Porque... Com certeza. Não só melhorar o conteúdo, mas melhorar também a ferramenta. Esse é um outro conceito mais sutil. Porque a gente não sabe até que nível, por exemplo, uma pessoa pode entrar lá e falar, poxa, mas isso aqui não justifica um pacote de 49 mil reais. Isso aqui é um negócio que teoricamente não... Vamos lá. Eu vendo o que eu sei ao preço que eu quiser. Se formos falar por esse lado, né? Claro. Se eu esses 40 minutos que nós vamos conversar aqui, eu poderia vender para vocês por R$1 milhão. Né? Claro que, exemplificando, hoje um coaching de um empresário com o resultado que nós temos, por exemplo, é exorbitante o valor em 1 hora de serviço. Dizendo em relação à venda de conteúdo, porque eu não vendo um certificado. Eu vendo a divisão de uma experiência sobre o mercado financeiro para quem não entende nada. Sim. Exato. Então, assim... Uma facilidade. Exato.